Semana passada, nós falamos sobre o falso rugir do leão. Quem se lembra? Levanta a mão. Quem se lembra? E eu tenho recebido muitos testemunhos dessa mensagem. Muitos testemunhos mesmo dessa mensagem. Muitos. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus quer levar você a um entendimento ainda mais profundo sobre essa verdade da batalha espiritual que acontece na mente. Por isso hoje eu quero falar sobre a mente do filho vencedor. A mente do filho vencedor. Qual que é o nome da mensagem? Repita mais uma vez. Aleluia. Querido, hoje nós também temos ceia do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus foi crucificado no Monte da Caveira, no Gólgota. Jesus foi crucificado exatamente aonde tinha o nome da caveira, o nome de morte, justamente para nos dar o poder de vencer uma mentalidade de morte, de derrota, de pobreza, de miséria, de negatividade. Jesus quer que você, como filho, triunfe e seja um vencedor na sua maneira de pensar, na sua maneira de ver as coisas. Olha para cá, a vida cristã, ela é integralmente 100% interno. A vida cristã acontece internamente. Tudo que o Espírito de Deus faz, o Espírito de Deus faz dentro de nós, porque é aqui no nosso espírito que ele reside. Mas tudo que o maligno faz, ele faz fora de nós, tentando atingir o nosso interior. O que é isso? Fazia parte da cena, não? Eu achei bacana. Mas pode deixar com a luz acesa assim mesmo. Então, você está conseguindo entender? Então Paulo diz, abra sua Bíblia comigo em Romanos no capítulo 12, verso 2. Romanos no capítulo 12, verso 2. Diz assim a palavra de Deus: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Diga comigo, transformai-vos. Diga assim, metanoia. Essa palavra transformai-vos, ela tem o seu significado no grego como metanoia, que traz uma origem da palavra metamorfose, transformação, mudança radical, urgente, necessária. Amém? Nós somos uma igreja cheia do fogo do Espírito. Eu compartilhei uma palavra esses dias com os irmãos, não era nosso não, de uma outra igreja, um povo avivado. Eu falei, rapaz, a minha igreja é mais avivada que isso aqui. Então assim, apesar de você estar de máscara, apesar de você estar aí, você pode dar glória a Deus, exaltar a Jesus. Você pode interagir com a pregação. Você sabia que a gente fica mais empolgado quando você dá uns glória? A unção flui mais, sabe? Ela libera mais. Quando você fica olhando com essa cara de domingo, pensando no frango que sobrou do almoço, não flui. Fala pro seu vizinho, dá uns glória hoje. Amém? Então, o que o Senhor está falando conosco? É um tempo de transformação urgente. É um tempo de mudança radical na maneira que pensamos. Por quê? Porque Deus tem coisa para fazer através de nós. Deus tem algo para fazer através da minha vida e da sua vida. Nesses dias o Senhor tem me dado o privilégio e a oportunidade de conversar com algumas pessoas. E ontem eu tive o privilégio e a oportunidade de conversar com o irmão que ele teve no vale da sombra da morte. Ele pegou Covid, ele não é da nossa cidade, mas eu tive o privilégio de conversar com ele, é um amigo, e ele falou, pastor, em todo tempo na minha mente tinha um dizer, você vai voltar dentro do saco preto. Você não vai ver mais a sua família, você não vai ver mais os seus tios, o seu parente, a sua irmã, você não vai ver mais ninguém. Acabou para você.
E quando ele chegou no hospital, um psicólogo se aproximou dele e disse: Covid com ansiedade não combina. Ou você luta pela sua vida aqui, ou você vai morrer. Foi bem categórico com ele. Aí ele ficou ainda mais desesperado, com mais ansiedade. Só que ele disse algo que me tocou profundamente. Ele falou assim: em meio a tantas trevas, tanta escuridão, tanto medo, tanto desconforto, tantas incertezas, Deus enviou a mulher, uma enfermeira, cheia do Espírito Santo, para liberar uma palavra de vida para ele. Ele falou assim, ela era como uma faísca no meio da escuridão. A escuridão era tão grande, que ela era apenas uma faísca. Mas essa faísca salvou a minha vida. Ela me dava palavras de ânimo, de conforto e dizia: guarda sua mente, porque as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Só que também, do mesmo jeito que Deus leva um para falar, o de Satanás também levou. Uma outra enfermeira falou assim: vixe, chegou pessoas aqui com menos infecção do que você, não aguentou nem 2 dias. Aquela ansiedade voltou, o pânico voltou, mas Deus, da sua misericórdia, enviou aquela irmã de novo, a labareda de fogo. Agora ela veio como labareda de fogo. E ele disse algo, ele teve um sonho, que ele estava dentro desse saco que o diabo estava falando que ele ia ficar. Só que a mão de Deus vinha do céu e rasgava aquele saco e soprava um fôlego de vida nele. E depois de 3 dias ele recebeu alta. Então o que Paulo está dizendo? Que nós, de maneira urgente, precisamos renovar a nossa mentalidade. Por quê? Porque tudo que Cristo fez no Calvário, a obra da cruz, é a permissão para que eu e você tenhamos posse da herança. Só que para nos apropriarmos da herança, precisamos renovar a nossa mente. Porque tudo já nos foi dado, agora só cabe a nós a apropriação. Mas como que eu me aproprio, pastor? Quando eu renovo a minha mente, quando eu permito que o Espírito Santo me ensine, me mostre, me esclareça sobre a minha identidade, quem eu sou no Senhor. Aí então, o apóstolo Paulo disse: renovação da vossa mente, para que experimenteis, fala comigo, experimentar, a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. 3 níveis que Deus quer abençoar você. Só que Paulo está dizendo, já é seu, tudo já foi dado. A herança de Cristo foi depositada a nós. Só que para experimentarmos na prática, precisa acontecer uma renovação de mente. Nós precisamos pensar como filhos vencedores. Nós precisamos rejeitar o falso rugido do leão. Nós precisamos nos manter na posição de filhos amados, justificados, perdoados, favorecidos. Nós precisamos fazer resistência. Amém ou não amém? Você quer desfrutar daquilo que Deus já deu a você? Você quer se apropriar e experimentar? Porque às vezes você vê na Bíblia, pastor, por que eu vejo na Bíblia, eu declaro a promessa, mas ainda assim eu não estou conseguindo experimentar. Eu não quero apenas contar histórias, eu não quero apenas ouvir testemunhos, eu quero ter o meu próprio testemunho de provisão, de suprimento, de abundância, de cura. Mas não é uma questão externa, é uma questão interna. Por isso que o Espírito de Deus trouxe você aqui nessa noite, para que aquilo que Ele começou semana passada, Ele vai continuar fazendo na sua vida hoje, para que você tenha 100% da sua mente renovada, para que a sua mente esteja em plena concordância com a mente de Cristo. Amém ou não amém? Agora é importante que você entenda, diga comigo, mente é uma função da alma.
As emoções é uma função da alma, as vontades são uma função da alma. A mente é como se fosse uma cidade. A mente é Campo Novo, certo? A mentalidade é as ruas que cortam Campo Novo, avenidas. Porque ruas e avenidas nos levam a um destino, nos levam a um lugar. Sem as ruas, nós não temos referência. Então a nossa mente é uma cidade. Só que Satanás trabalha com setas, sofismas e mentiras dentro da nossa mente para conduzir e construir a sua própria estrada. E quando ele constrói a estrada dele, ele passa a governar a nossa vida. Ele passa a nos conduzir aonde ele quer. Por isso que nós precisamos desfazer essa estrada e construir estradas espirituais onde o Espírito de Deus possa nos conduzir. Amém ou não amém? Por quê, pastor? Por quê? Porque a Bíblia diz, irmão, eu não vou iludir você. Batalha espiritual vai acontecer até o dia que você partir daqui. Não é quando você escutou uma pregação. Até quando você está aqui me ouvindo e vagamente já recebeu uma seta. Ah, o que ele falou? Toda e qualquer distração é para que você não pegue as chaves que Deus está liberando para você. Então é muito importante que você foque naquilo que o Espírito de Deus está falando através dessa pregação a você. Mas você fala, pastor, então como que eu vou vencer essas batalhas diariamente? Querido, há muitas literaturas que te ensinam a vencer batalhas da mente. Muitas literaturas, cursos, várias maneiras de você renovar. Mas eu quero dizer para você, são bacanas, têm o seu valor, mas nenhuma dessas literaturas é viva e eficaz. Só a palavra de Deus é viva e eficaz. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus não é apenas tinta e papel, ela é uma pessoa. Diferente da literatura que homens naturais escrevem. Quem já ouviu falar no nome, o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill? Levanta a mão. Quem já leu? Eu, minha esposa, alguns. Ele fala de princípios bíblicos, mas sem citar a Bíblia. Aí você lê aqui e fala, nossa, que cara fantástico, copiou de Jesus. Só que aquela Bíblia desgastada não te chama atenção. Não, eu queria, irmão, não tem nada tão poderoso como as Escrituras. Não tem nada tão profundo. Por quê, pastor? Porque olha o que diz Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Enquanto você está ouvindo, pode ser que eu nem esteja falando, mas o Espírito está pegando a palavra e ele está tocando no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Porque só a palavra de Deus consegue operar nas 3 dimensões do homem. Só. As outras trabalham apenas de uma dimensão, na alma, na mente. Mas a palavra de Deus, ela trabalha nas 3. Nas 3. Você está entendendo? Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela tem um poder de... Quem aqui já veio no culto? Olha para você ver como esse exemplo é simples, porém poderoso. Quem aqui já veio no culto e falou assim, nossa, essa pregação foi para mim todinha? Levanta a mão. E você contou sua vida para mim? E você, pastor, está sabendo da minha vida, alguém contou? Não, o Espírito sabe das suas necessidades. Imagina se eu fosse procurar a necessidade de cada um de vocês para montar uma pregação, eu ia ficar doido. Mas Ele, na sua incrível sabedoria,
coloca uma pregação que serve a todos. Você está entendendo? Diga amém. Por quê, pastor? Porque é importante você entender que a palavra de Deus pregada tem poder de te libertar das cadeias espirituais. Vou falar de novo. A palavra de Deus pregada tem poder de te libertar das cadeias espirituais. Por que só o povo da direita aqui está dando os irmãos da esquerda, tá? Sabe, querido? Pastor, então como que eu faço? Irmão, todo dia tem batalha na mente, sim ou não? Agora mesmo eu estava tendo uma batalha na mente aqui na hora do louvor. Eu falei, miserável. Aí eu usei a minha pregação de semana passada. Eu foco na arca, eu olho para a arca, eu me encho do Espírito, eu te ignoro, Satanás. E aí eu fui começando a ser liberado, mas ele já começou a rugir no meu ouvido aqui. Amanhã cedo, ao você abrir os olhos, ele já vai estar, bom dia, derrotado, miserável. Estou preparado para te destruir. Então, se ele ataca diariamente, eu também preciso aprender a me defender diariamente, constantemente. E como eu faço? Com a palavra de Deus, não só domingo, mas todos os dias. Nem que fosse 5 minutos, meia hora, uma pregação. Daqui um dia vai ter podcast do pastor Rafael. Vai ser pago. Não, aleluia. Eu entendi, aleluia, entendi. Estou brincando, irmãos. Vai sim. Então, pastor, então como que eu faço? Eu acordo de manhã e eu faço o quê? Eu lembro da demanda do meu dia? Não, eu faço o que a Bíblia diz para eu fazer. Em Lamentações, no capítulo 3 diz, eu quero trazer a minha memória. Memória fica na mente, aquilo que pode me trazer esperança. Fala para o seu vizinho, a palavra de Deus te traz esperança. O noticiário não te traz esperança. Só a palavra de Deus. A esperança de auxílio e misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a razão de eu não ser consumido, porque elas se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã, a cada dia, eu preciso ir construindo a minha mentalidade de filho vencedor. Faremos no ano que vem, no nome de Jesus, um curso para casais no Malai Manso Resort. A primeira seta, Deus me livre, lá é muito caro, cadeia. Você já diz, não posso. Você nem perguntou se o Espírito de Deus é da tua vontade. Eu quero dizer para você, você já tem o sim de Deus para dar certo. As promessas de Deus foram garantidas e seladas pelo sangue do Cordeiro. Você ficou animado, irmão? Foi do Espírito esse negócio. Aleluia. Imagina que maravilha. Você está comigo, amém? Então, pastor, como que eu posso construir isso? Diga para o seu vizinho, agora você vai começar a colocar os pilares para guardar a sua mente. Filho vencedor é você, sou eu. Primeira coisa, pastor, a minha vida está ruim e eu estou em busca de um milagre. E o milagre, meu irmão, que as pessoas sempre estão em busca, é externo. Pastor, a minha vida está um caos, a minha vida está uma bagunça, a minha vida está uma desordem. Então, se acontecer um milagre, então eu vou ficar bem, eu vou ficar em paz. Eu quero dizer para você, olha para cá, eu quero falar assim com todo amor e carinho, coloca amor nas minhas palavras, porque eu amo você de muitão, de grandão, como diz o jovem, de grandão. Será que a falta do milagre
não é porque a mente está toda bagunçada e debaixo de cadeia? E você está achando que o milagre vai libertar você dessa cadeia? Eu quero te ensinar algo. Se você for liberto das cadeias aqui, os milagres serão constantes na sua vida. Por quê, pastor? Quando você está com a cadeia aqui, os milagres até vêm, mas você não vê. Você dorme no culto. O anjo passou e entregou o mistério para o outro. Estou brincando. Então nós precisamos olhar e falar assim: se a minha mão, o verdadeiro caos, não é o que está fora, é o que às vezes está dentro de nós, na nossa mente, as preocupações, as inquietações, as incertezas. E às vezes a gente está querendo que Deus faça algo aqui, para então nos provar aqui, mas você precisa ter revelação aqui, para experimentar aqui. Por isso que Jesus não transformou a pedra em pão, Jaime, porque ele não precisava, porque ele sabia quem ele era aqui e aqui. Então eu não preciso experimentar ter muito dinheiro para entender que sou próspero. Eu já sou próspero aqui e aqui. O dinheiro vai ser apenas uma consequência. Eu sou curado aqui e aqui. Então meu corpo vai obedecer quem de fato eu sou. Amém ou não amém? Então às vezes não é errado pedir milagre, entenda. Mas às vezes você está esperando que algo aconteça para que você mude a maneira de pensar. Tem uma mentalidade, uma visão diferente sobre Deus e o seu chamado. Irmão, nunca houve uma nação que experimentou tantos milagres como Israel, mas muitos morreram no deserto. Os fariseus viram Lázaro ressuscitando depois de 4 dias, e mesmo assim duvidaram. Olha para cá, o mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro. Então não é algo externo. Nós precisamos entender que toda a vida cristã é interna. O nosso espírito é pleno, só que a nossa alma não é ainda. Nós precisamos de renovação constante, diária, permanente. E aí nós vamos começar a experimentar essas 3 dimensões. Por isso que você faz parte de uma igreja de vencedores. Fala para o seu vizinho: você é um filho vencedor. Pastor, mas eu não estou vendo vitória. Cadê a vitória? Está lá a vitória, olha para ela. Pastor, eu não estou vendo vitória fora de mim. É porque dentro de você ainda não tem clareza que você é vencedor. Enquanto você tiver dúvida que é vencedor internamente, você não experimentará externamente. Como eu tenho aprendido isso com o pastor Aloysio. Como eu tenho sido enriquecido de ouvir as suas mensagens e de entender que ser um pastor é um pastor aqui. O resultado das pessoas virem ouvirem a mensagem é fruto de quem somos internamente no Senhor. Na sua casa, nos seus negócios, amém? Então não espere, milagres são importantes. É bom, peça milagres, mas não espere que Ele te transforme. Uma vez, quem lembra do Pedro Medina? Lembra do Pedro Medina? Veio aqui muito tempo. Ele orou por uma menina. Ele orou por uma menina que ela tinha a perna mais curta, a esquerda mais curta. E ela foi embora. Quando ela chegou na casa dela, a mãe dela falou: o que aconteceu? Ela falou: não, fui num culto e oraram por mim e minha perna voltou ao normal. A mãe falou: você está louca da cabeça? A menina: o que foi, mãe? Você não está feliz? Não, nós vamos perder a pensão do INSS. Você está rindo? É verdade. Teve outra que processou lá em São José do 4 Marcos a igreja, porque a menina tinha 2 pensões, porque era surda do ouvido esquerdo. Foi curada, fez a menina colocar de volta lá o aparelho e entrou com processo contra a igreja para não perder a pensão. Você está entendendo?
Então às vezes você é pastor, a pessoa vai ver o dia que o senhor for lá e colocar alguém de pé, lá no velório, nossa pastor, a nossa igreja vai chegar em 5.000, rapidinho, eles vão me processar, acham que eu fiz mágica, que eu combinei com o cara. Quantas pessoas vão no encontro, ver pessoas endemoniadas, babando, se retorcendo, falam, aquilo tudo fingimento. Então não é um milagre que muda, é a sua humildade de coração em se submeter à palavra de Deus. Quando você se submete ao ensino das Escrituras, humildemente, você passa a receber transformação. Amém ou não amém? Então fala comigo, a primeira coluna, não é esperar nada externo para mudar minha mentalidade. Amém ou não amém? Segundo, pastor, eu não controlo a minha mente, eu não controlo os meus pensamentos, mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Filipenses no capítulo 4, olha lá, mas essa já foi uma mentira eficaz que Satanás plantou e que tem prosperado. Uma coisa é você receber uma seta, isso é inevitável. Outra coisa, ela é controlar você, ela governar você. Pastor, então o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Olha o que diz Filipenses capítulo 4, verso 8. 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Será que aquilo que você vê, escuta, está dentro desses princípios, dentro desse parêntese que o Espírito Santo abriu? Então, se você ocupa com aquilo que não traz louvor, não tem virtude, você vai ter uma doença espiritual. Diga comigo, eu preciso urgentemente ocupar 100% da minha mente com isso que eu acabei de ouvir. Quem aqui já foi para os Estados Unidos? Eu já fui para a Europa uma vez. E também, quem foi para o Paraguai? Paraguai. Aí. Muambeiro, Muamba. Faz dia que ele não vinha me ajudar a pregar. Querido, quando você vai nos Estados Unidos, quando você vai de um país para o outro, o que acontece? Não tem uma barreira? E não tem guardas protegendo aquela barreira? Impedindo que pessoas indesejáveis, duvidosas, entrem de maneira ilegal, sim ou não? Se tem nessas barreiras físicas, precisa existir uma barreira mental também. Armas espirituais preparadas para defender a sua mente. Você não vai dar certo. Eu já dei certo desde quando Cristo morreu lá na cruz por mim. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Como disse o irmão, você vai embora dentro do saco preto. E ele começou a trazer à memória as promessas de Deus. E ele declarava, eu sou sarado pelas chagas de Cristo. Ele dava umas tremidas assim, mas ele declarava. Ele abria a boca para declarar. Então é importante que nós começamos a colocar cercas e guardas, sentinelas espirituais, para proteger a nossa mente, meu irmão, para proteger aquilo que as pessoas estão falando. Irmão, você está ouvindo essa palavra, olha aqui, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora, muita atenção mesmo. Essa palavra, qualquer coisa de útil e poderosa que você escuta, seja num curso,
seja a própria palavra de Deus. Segura. Até a palavra de Deus, ela tem 48 horas. Depois ela vai se dissolvendo. Você vai esquecendo dela. Sim ou não? Às vezes amanhã você fala, nossa, essa palavra de Deus para mim. Só que às vezes amanhã, meio-dia, você já esqueceu tudo e já está depressivo, ansioso, vivendo debaixo de uma fortaleza espiritual que nunca viveu antes. E não deu nem 48 horas. Mas existe também o contrário. Coisas ruins que aconteceram conosco, principalmente mágoas, estão enraizadas desde a nossa infância. E ainda muitos dizem, pastor, eu lembro até a roupa que eu estava vestido naquele dia. Você viu que nós temos a tendência de lembrar tudo aquilo que é ruim, que traz morte, não o que traz esperança. Coisas boas às vezes nós não lembramos, mas decepções, frustrações, isso às vezes nos consome todos os dias. Então eu quero dizer para você, erva daninha, está aqui o Genivaldo, está aqui o pessoal que trabalha com agronomia. Erva daninha não precisa plantar, ela nasce. Não precisa cultivar a erva daninha. Não precisa adubar a erva daninha. Precisa matar, arrancar. Pensamentos de morte não saem, você tem que arrancar, tem que expulsar. E hoje você vai expulsar. Se você tem uma mágoa, se você tem alguma situação que está enraizada aí, hoje você vai expulsar da sua vida em nome de Jesus. E você vai plantar sementes de vitória, sementes de vida, e vai cultivar essa semente, adubar essa semente, colocar guardas ao redor dessa semente. Por quê? Porque o maligno vai lançar sementes de erva daninha. É uma praga, por isso que o nome é uma praga. Você joga veneno, difícil de matar. Precisa ir lá arrancar pela raiz, para que ela não produza mais nada. Amém? Precisa arrancar pela raiz. Diga comigo, eu estou arrancando agora. E permitindo o Espírito Santo me limpar por completo. Vou sair daqui 100% renovado na minha mente. Amém ou não amém? Sabe, querido, terceira coisa, nós precisamos resistir todo pensamento de morte e nos encher com pensamentos de vida. Como pastor, é a mesma coisa. Lembra? Eu gosto desse exemplo. Você está fazendo uma caminhada, o passarinho vai e pousa na sua cabeça. Você estava distraído, você não conseguiu evitar. Mas você pode evitar ele de fazer o ninho, de chocar os ovos, de criar a família dele lá. Você precisa rejeitar. Você precisa cancelar, resistir, dar as costas, manter a posição. De domingo passado até hoje, quem aqui recebeu setas? Levanta a mão. E quem aqui aplicou o que aprendeu domingo passado? Levanta a mão. Olha que importante. Eu recebi um testemunho. Eu acho que vai ter umas 40 mil visualizações dessa pregação de semana passada. Deixa eu só abrir um parêntese. Eu espero que você, que é meia ovelha, esteja me seguindo. Né, Zé? Nós estamos com pouco seguidor lá, né, Zé? Olha o tamanho dessa igreja. Só na célula, irmão, nós passamos já dos 400. Estou com 300, Zé? 200 e pouco, irmão. Vou te dar R$10. Irmão, você precisa ajudar com que a palavra do Senhor propague. Essa irmã falou, pastor, já é a 4ª vez que eu escutei essa pregação. Pastor do céu, eu estou mandando para todo mundo que eu conheço. Então, querido, entra lá, se inscreva. Notificações, o sininho, para que você seja avisado. Tem toda sexta-feira uma mensagem de fé para transbordar. Entendeu? Pastor,
Eu não tenho tempo para ver vídeo. Tem sim. Entra aí no seu histórico e vê quantas horas você fica nas redes sociais. Ocupa sua mente com aquilo que é puro, justo, santo. Amém ou não amém? Eu fiz para te abençoar. Falei para o José, nós tivemos quinta, né, Zé? Gente, você não sabe o quanto que eu sou resistido nesse negócio. O quanto que o diabo está me resistindo. Mas eu sei que ele está me resistindo porque ele sabe aonde Deus quer me levar. E eu falei, eu vou entrar nesse negócio. Eu vou fazer podcast. Tudo. Só para abençoar. Por quê, pastor? Porque essa semana mandei até o testemunho para o Rony. Nós tivemos uma pessoa que escutou a pregação e nós nem fizemos apelo. Ela falou, pastor, eu quero me batizar, eu quero mais Jesus, eu quero dizimar, eu quero mudar de vida, porque essa palavra de hoje me libertou. Essa palavra de hoje está completando a libertação que você precisa. Você precisa ter a mente de um filho vencedor. Amém ou não amém? Sabe, mas você precisa arrancar esses pensamentos. Sabe, você precisa substituí-los por pensamentos de vida, da palavra de Deus. Irmão, você precisa ler pelo menos 5 minutos. Põe no celular para despertar aquela mensaginha de motivação, que vem um versículo. Compra um chaveirinho que você tira na sorte, aqueles versículos. Faz alguma coisa em nome de Jesus. Faz um propósito com o irmão. Falou assim, você vai me mandar uma palavra um dia, eu vou te mandar uma palavra no outro. Palavra de bênção, palavra de inspiração, de encorajamento. Amém ou não amém? Sabe, querido, eu sei que você vai crescer muito. Sabe, a mentalidade da nossa igreja está passando por um processo de transformação, em nome de Jesus. E por último, para que você entenda, esse é o último pilar. Vai levar um tempo para que a sua mentalidade complete, experimente a completa transformação. Agora, tudo que leva tempo tem o poder de nos desanimar. Por isso eu quero incentivar você, celebre os processos, filho. Deus, no seu poder, na sua glória, poderia ter feito o mundo em um dia, mas Ele decidiu fazer em 7. E toda vez que Deus fazia o serviço daquele dia, Ele celebrava, Ele falava assim, é bom o que eu fiz, é maravilhoso. Ele não ficava reclamando e pensando no próximo que ele podia fazer e estava para fazer no dia que estava por vir. Ele celebrou hoje. Fala para o seu vizinho, você tem que celebrar os processos, as pequenas vitórias. Eu quero hoje incentivar você. Eu estou te autorizando, como ministro do Evangelho da graça de Deus, a exortar esse irmão que está do seu lado, se ele abrir a boca para liberar a palavra de morte, em amor, não é para chamar ele de outras coisas não, falar, irmão, você é fonte de vida, você é um vulcão do Espírito, você é uma tocha, dentro de você só tem vida, você é o leão da tribo de Judá, você é fonte de coisas que edificam. Não fala isso não, não reclama não, porque quem não celebra pequenas vitórias passa a reclamar. Às vezes você está tão preocupado com aquilo que ainda vai acontecer e esqueceu de celebrar e comemorar com aquilo que já aconteceu. Então celebre, filho. Cutuca esse irmão e fala, celebre, irmão. Não, você vai chacoalhar esse irmão. Se você achar ruim, coloca na conta do amor, não para machucar, fala, celebre em nome de Jesus. Começo a celebrar.
Eu começo a celebrar as pequenas mudanças que a minha mente já recebeu pela palavra de Deus. Eu começo já a ver as pequenas transformações da minha casa, no meu ambiente de trabalho, nos meus negócios. Eu já começo a celebrar. E também, eu paro de uma vez por todas de me comparar. O que rouba a sua alegria é a comparação do processo do outro com o seu. Por que o outro está indo mais rápido? Mas eu quero dizer algo para você, olha para mim. Deus nunca comparou o que Ele estava fazendo na terra com a glória que Ele tinha no céu. Quando você reclama, você deixa de experimentar o poder criativo de Deus na sua vida. Ele é travado, ele é impedido de fluir em você. Toda vez que você abre a boca para reclamar, você perde desta unção de fluir e mudar a circunstância fora de você. Irmão, você já viu que não precisa fazer curso para reclamar? Precisa fazer curso para ser negativo? Precisa não, já é da natureza caída do homem. Mas para ser animado, cheio do Espírito, precisa ocupar a mente com o Alisson Rafael Play, que está cheio da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é tão poderosa para tocar o íntimo do seu coração. Dá um sininho lá. O sininho é a mesma coisa do glória, irmão, é a mesma coisa. Online. Amém. Você está comigo hoje? Eu estou tão cheio do Espírito, irmão. Por mim eu pregava até 11 horas. Eu não estou nem aí, irmão. Oh Deus, aleluia. Ó. Eita. Oh vitória. Mas eu já estou encerrando, queridos. Preste atenção. A partir de hoje, você vai começar a celebrar os pequenos processos, as pequenas vitórias que Deus vai dando a você. Sabe, querido, celebre. As coisas não vão acontecer da noite para o dia, é um processo. Você não se tornou às vezes alguém tão pesado da noite para o dia. Isso foi um acúmulo de coisas ruins que foram lançadas pelo diabo da sua mente. Da mesma maneira, eu vou arrancando dia após dia, dia após dia. Vou arrancando um trauma, eu vou removendo e rejeitando uma decepção, sabe, uma mentalidade de miséria, de derrota, de morte. Eu vou removendo. E a minha mente vai sendo plena como um filho vencedor que sou. Está comigo, irmãos? Tem mais tempo? Tinha mais um pilar. Lembra que eu falei para você não esperar por milagres externos? Mas você precisa esperar em Deus e ter expectativa de coisas boas que Ele está fazendo e está trabalhando em teu favor. Querido, nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus justamente para que a nossa mente obedeça ao nosso espírito, esteja em comum acordo e passe a ter expectativa. Ao levantar, você fala, aleluia, esse é o dia que o Senhor fez, o dia do Filho vencedor, aleluia. A sua segunda-feira nunca mais vai ser a mesma. E amanhã é feriado, hein, irmão? Aleluia. Para aqueles que vivem no descanso. Os escravos sempre vão viver, mas os filhos vencedores vivem no descanso. Todo dia é feriado, irmão. Você trabalha em paz, você trabalha no favor de Deus, você é cheio da graça de Deus. Você chega lá no teu trabalho, você encontra com seus clientes e fala, rapaz, você é como o sol brilhando ao meu dia, eu gosto de vir aqui. Eu até confesso, o seu preço é mais caro, mas toda vez que eu venho comprar com você, eu saio daqui abençoado. Aleluia. Espere no Senhor. Tenha expectativa de coisas boas. O Senhor está renovando a nossa mentalidade como filhos vencedores. E encerro com isso.
um casal recém-casado, foi morar na sua casa própria, bonitinha, mobiliadinha. Só que a mulher, todo dia antes de dormir, falava para o marido: eu estou com algum pressentimento, levanta e vai olhar se tem alguém invadindo a nossa casa. Todo dia o marido fazia isso, todo dia, para que ela então pudesse dormir em paz. Todo dia ele levantava, ele ia, todo dia ele ia lá fora, ele observava o quintal, os cômodos da casa, todo dia ela pedia para ele fazer isso. Depois de 2 anos, nessa rotina, um dia à noite, como outra qualquer, da rotina dele, de vigiar a casa, quando ele chegou na cozinha, tinha um ladrão. O ladrão abordou ele e falou: passa os bens de valor. Ele foi lá, passou os bens de valor, falou: não vou te machucar, só me dê o que é de valor e eu vou embora. Ele deu rapidamente, e o ladrão estava saindo, e ele falou: ei, espera, não vai embora. Ele falou: por quê? Você vai chamar a polícia? Ele falou: não, vou chamar a minha esposa, ela te espera 2 anos. O que você está esperando? Morte? Pode ser que ela te visite. Está esperando escassez? Pode ser que ela te visite. Você está esperando destruição familiar? Porque os seus filhos não vêm no culto? Pode ser que ela te visite. Mas se você esperar aquilo que a palavra de Deus te prometeu, isso visitará você. Isso visitará a sua casa. Pastor, não está fácil para o comércio não, hein? Estou com medo de falência. Isso vai visitar você. Mas se você sabe que você tem um sócio, e esse sócio é tão poderoso para suprir todas as suas necessidades, você vai abrir mais uma filial, 2 filiais, você vai prosperar. Pergunta para o seu vizinho: o que você está esperando? O ladrão ou o Senhor que está às portas, batendo? Se você abrir, Ele vai entrar e vai ceiar com você. A sua casa não é casa de ladrão habitar, é a casa do Senhor habitar. Sabe, querido, não espere por coisas ruins. Pastor, mas eu não estava esperando, ela veio. Resista a ela, porque é apenas um momento, um ciclo, uma fase, vai passar. Você não é a sua condição, você não é o que você está vivendo hoje. O seu casamento não é o que você está vivendo hoje. O seu casamento é o que a Bíblia diz que ele é. A sua vida financeira é o que a Bíblia diz que é. A sua condição não vai mudar a sua posição, mas a sua posição tem poder para mudar a sua condição, filho. Isso aqui não é palavra de efeito, é palavra de Deus. Recebe aí, abençoado. Dá um like aí, irmão, dá um like. Dá um glória, dá 2 glórias, 3 glórias. Você é vencedor. Oh, aleluia. Ah, meu Deus, oh, arabateiras. Fica de pé onde você está, cheio do Espírito. Você é um filho vencedor. Você é um filho amado.